Olá, tudo bem? Professor Alexandre, com vocês. Nossa primeira aula online e é um prazer bem grande poder retomar as atividades, levar um pouquinho de conhecimento para vocês, mesmo que seja à distância, mas que é válido, tá, meus caros alunos? Então a gente continua com aquele velho caderno 1 ainda, né? Nós não concluímos ele. Nós paramos no capítulo 2, mas hoje nós iremos trabalhar com o capítulo 3, tá? Então, só relembrando, o caderno 1, perdão, tá? Cujo título é Propriedades Gerais da Matéria, né, atomística. Ele é dividido em 4 capítulos. Nós já trabalhamos com 2 capítulos e iremos trabalhar a partir de agora, né, com mais um capítulo, né, o terceiro capítulo. Ok? Me sigam. Vamos lá. Pronto. O capítulo 3, tá? O título é Classificação Periódica dos Elementos. Professor, o que nós estudaremos neste capítulo, tá? Aprenderemos, relembraremos também, né, a classificar os elementos dentro de uma tabela periódica. Ou seja, na aula de hoje, além de conceituar a tabela periódica, a gente vai entender a sua organização. Como é que aquele monte de elementos se encaixa ali dentro, né? Tem uma explicação lógica, né? Uma sequência a ser seguida. Vamos em frente? Pronto. Então, objetivos do capítulo. É o que nós estudaremos mais nesta aula, tá bom? Estabelecer relações entre a estrutura da tabela periódica e a distribuição eletrônica em subníveis. Pronto, bora lá. Minha galera, em nossas últimas aulas, nós trabalhamos com o modelo de Bohr, ou Rutherford-Bohr. E neste modelo, nós descobrimos, né, que a eletrosfera, ou a camada eletrosférica, ela é constituída por 7 camadas, né, ou níveis de energia. Eu prefiro o nível de energia, né? São 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada nível de energia vai compor uma quantidade X de elétrons, né? Que também estarão dentro de subníveis energéticos, né? Vocês devem lembrar disso, tá? S, P, D, F. Que, inclusive, a partir desses dados, nós desenvolvemos um diagrama chamado de diagrama de Linus-Pauling. E a partir de agora, esse diagrama ele vai ter mais noção para vocês. Vocês entenderão melhor por que pegar a quantidade de elétrons que tem no elemento químico, né, na eletrosfera, e distribuir de acordo com aquele diagrama, né? Está muito relacionado com tabela periódica, tá bom? E também classificar os elementos químicos sob diversos parâmetros, tá? Então aqui basicamente é o nosso objetivo para essa aula, tá? Aqui a gente tem objetivo do capítulo, tá? Mas no momento a gente não vai trabalhar com propriedades, certo? Periódicas. Fica para a próxima aula. Principais conceitos que você vai aprender. No caso, para essa aula, a gente vai aprender o que é um grupo, período, né? Metal, ametal. Como já falei, né? Propriedades periódicas fica para a próxima aula. Tá bom, vamos lá. Nesse slide, nós temos bonitinho, né? Uma tabela. É uma exposição, na verdade, é uma tabela expositiva com os elementos químicos. E é possível perceber que nessa tabela que está aparecendo para vocês aí na imagem, tá? Existe alguns elementos que são apresentados aí de maneira física mesmo. Mas isso, para nós, é quase que impossível, porque muitos desses elementos, eles são gases, alguns são instáveis. E aí, meus caros, tá?
a gente acaba tendo que se contentar em manusear uma tabela, ou seja, um pedaço de papel, né, seja ele impresso ou digital, com informações sobre elementos químicos, tá? Lembrando para vocês que os elementos químicos dificilmente são encontrados isolados na natureza, com exceção dos gases nobres. Tu não vai achar sódio puro, tu não vai achar o magnésio puro. Na verdade, eles existem na forma de compostos químicos, né, ou até minérios, onde eles podem ser isolados. E aí você pode estudar as características de cada elemento químico. Tá ok? O legal aqui, tá, é vocês começarem a buscar também na internet, no próprio material, como é que o ser humano, né, o cientista, ele desenvolveu, ele chegou a uma tabela periódica. Ela não foi construída do nada. Vamos pensar rapidinho. A gente primeiro teve o surgimento de um primeiro elemento químico, né? Eu digo assim, surgimento, a descoberta, né? Que foi o fósforo. E assim começou a surgir uma sequência de elementos, né? Até que esse grande número de elementos, né, precisou ser organizado. E eu tinha que usar uma organização lógica para isso. E assim, muita gente cometeu erros, mas que devem ser destacados. Então, em qualquer brecha de tempo, tá bom? Procura na internet, no YouTube, no próprio Google, tá? Quem foi? Doberheiner, certo? Jean Courtois e assim por diante, tá? Por que eu digo isso? Porque na aula de hoje nós iremos focar mais naquele cientista que realmente desenvolveu uma tabela periódica que ainda hoje ela nos molda, que foi o Mendeleev, tá bom? Vamos seguir? O Newlands também, tá? Lembrei agora. Beleza. Então, na imagem, tá? No slide, certo? Que está sendo visto por mim e que vocês também devem estar observando, tá bom? Tem uma tabela periódica. Essa tabela periódica, ela é atual, ou seja, ela não tem brecha, ela está completinha, tá? Porque ela trouxe alguns elementos novos, né? Como o 118, que gente, ó, acompanha aí, ó, o 118, o 117, o 114, 115, são elementos novos, tá bom? Bora lá. Professor, quem primeiramente desenvolveu uma tabela bem parecida com essa que eu estou vendo agora? O Mendeleev. Tá, galera? Então, quando você falar em tabela periódica, tem que lembrar dele, tá? Dmitry Mendeleev, tá bom? Ele era um russo, certo? E ele era de uma família bastarda, tá bom? Muito humilde também, mas que venceu os desafios e se tornou um grande cientista, tá? Vocês verão em algumas imagens que ele é muito barbudo, cabelo, é porque realmente ele se tornou uma pessoa muito reclusa, muito dedicada aos estudos, tá? Beleza. Mas aquele tímido cientista, certo? Ele começou a fazer parte de um grupo de cientistas, né? A tentar mostrar suas opiniões devagarzinho, certo? E aí, na sua época, se eu não me engano, já tinha 66 elementos descobertos. Mas ninguém conseguia organizar de uma maneira correta. O Newlands tentou, o Doberheiner tentou, Jean Courtois também tentaram, mas muitos falharam, né? As suas ideias foram derrubadas. E aí, o Mendeleev teve a ideia de ordenar esses elementos, tá, em famílias e períodos. Tá? Se você olhar para essa tabela agora, ela vai ter 7 linhas horizontais. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, sexto, né? Ó, sétimo. O professor tive uma ideia. Lá nas aulas de química sobre modelos atômicos,
nós trabalhamos com distribuição, né, no modelo de Bohr, e a gente tinha 7 períodos. E aqui está 7. É a mesma coisa? É. Ou seja, cada período aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, indicam níveis energéticos. Tá? E no caso, é a parada do nível que vai indicar em que período o elemento se encontra. Vou repetir mais uma vez, turma. Primeiro ano do ensino médio, ó, certo? Quando eu faço a distribuição de um elemento químico, beleza? O nível que eu parei, ou seja, o último nível que eu preenchi, vai indicar o quê? O período que se encontra aquele elemento químico. Não entendi não, professor. Por exemplo, tu pegou um elemento X, é um exemplo, e tu precisou de 4 níveis para fazer a sua distribuição eletrônica. Como você usou 4 níveis, é porque ele se encontra no 4º período. E assim por diante. Tá? Então, a gente vai ter, sim, 7 períodos. E isso foi desenvolvido, certo? Pelo Mendeleev. Tá bom? A tabela também conta com grupos ou famílias, tá bom? É a mesma coisa. São quantos, professor? São 18. Logo, são as colunas verticais, ó. Primeira, ó, segunda, ó, 3, 4, 5, 6, 7, e aí vai. Então vai dar o quê? 18 colunas. Cada coluna dessa é uma família. E aí você deve lembrar que uma família, né, ela é constituída por seres, né, por organismos parecidos. Então essa é a ideia da tabela periódica, que os elementos que se encontram em famílias, eles têm características muito parecidas, certo? Ó, por exemplo, se nós pegarmos lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio e jogássemos todos eles na água, todos reagem com a água, liberando hidrogênio, que explode. Então, de baixo para cima, essa reação vai ficando cada vez mais violenta. E aí a gente vai ter o quê? Um grupo ou família de elementos com essas características. E assim por diante. Tá? Então, a tabela tem 7 períodos. 7 períodos, né? Ó, é o 7º. E ela vai ter 18 colunas, que são chamadas de famílias ou grupos. Tá bom? E o interessante de falar aqui também sobre ela é que essa tabela ela tinha lacunas. Perceba que na época de Mendeleev, nós tínhamos 66 elementos descobertos. Lembrando que ele previu 2, e esses 2 se encaixaram perfeitamente na tabela. Então, as lacunas que ele deixou foram preenchidas até chegar na tabela que nós temos atual. Detalhe, com poucas modificações. Tá bom? Professor, mas tem nenhum erro na tabela de Mendeleev, não? Não considero bem um erro, né? Até porque na época que ele fez o trabalho, não se sabia sobre o que era número atômico, né? Não se conhecia bem o átomo em si, né? A sua constituição. E aí, em 1913, né, um norte-americano chamado de... deu branco agora. Meu Deus do céu, deu branco. Depois eu falo para vocês o nome dele direitinho, tá bom? Mas esse cientista norte-americano, ele, sabendo já sobre o número atômico, né, ele falou o seguinte, ó, a tabela do Mendeleev, ela tem um problema. Os números estão, os elementos químicos, né, eles são ordenados em ordem crescente de massa atômica. E está errado isso, porque o que caracteriza o elemento químico é o número atômico, ou seja, o número de prótons que existe no núcleo. Tá? E aí ele pegou esses elementos e fez tipo uma reordenação, mas que não modificou muito, e a partir de então, os elementos químicos são distribuídos dentro da tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Tá?
Ou seja, o hidrogênio é 1, o hélio é 2, o lítio é 3, o berílio é 4 e assim por diante. Tá, gente? E o cientista que fez isso, eu lembrei o nome dele agora, né? Foi o Moseley, o Henry Moseley, tá? Muito jovem, faleceu precocemente, digamos assim, tá? No auge ainda, ele morreu na guerra, na Primeira Guerra Mundial. Então ele, além de ser um cientista, ele foi servir o exército e acabou falecendo na Primeira Guerra Mundial, né? Continuando, tá bom? Vamos lá. Então, como já falei para vocês, as linhas horizontais, elas são chamadas de períodos, né? E totalizam, para os elementos químicos hoje conhecidos, 7 linhas. Né? Já falei para vocês, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo período, que corresponde com os níveis energéticos que nós vimos lá na parte que envolve os átomos, digamos assim, tá bom? E aqui é exemplo disso. Ó, o berílio. O berílio, ele tem seu preenchimento até o nível 2. Ó, um S2, 2 S2. Por quê? Porque ele só tem 4 prótons e 4 elétrons. Então, eu vou pegar esses 4 elétrons e eu vou distribuir no diagrama de Linus-Pauling. Tem que lembrar, gente, do diagrama, tá? Como é que ele é preenchido, diagonal e assim por diante. Beleza? Então, um S2, 2S2. O 2S2 é o último nível, ó. Tá vendo? Ó? Então, a sua distribuição foi até o segundo nível. Então, o berílio está onde? No segundo período da tabela periódica. Pode consultar, tá bom? O zinco, que tem número atômico 30, ou seja, que terá 30 elétrons. Ele vai parar em que nível? No quarto nível. Então, ele está, na verdade, no quarto período. E assim em diante. Tá? Já expliquei para vocês. Tá bom? Agora, vamos lá. As linhas verticais. As linhas verticais, como foi para vocês, são 18 e elas caracterizam grupos ou famílias, tá bom? E a partir da distribuição eletrônica é possível saber a família de cada elemento químico. Para isso, observe esse esquema que está no slide para vocês, ó. Eu tenho aqui, ó, o bloco S, bloco D, bloco P e bloco F. Vamos entender isso aqui, tá bom? Bloco S são todos aqueles elementos que o subnível mais energético é do tipo S. Bloco D são todos aqueles elementos em que o subnível mais energético é do tipo D. Percebo que eu não falei nível, falei subnível. Tá? O subnível é o último que você preenche. O bloco P, tá? Vai ter aqueles elementos cujo subnível mais energético, ou seja, o último preenchido, é do tipo P. Tá? E o bloco F, que vai ter os lantanídeos e os actinídeos, ou vice-versa, tá? Vai ter como subnível mais energético sempre o subnível F. Tá bom? Vou logo adiantar uma coisa para vocês, tá bom? A partir desses blocos aqui, nós podemos dividir os elementos químicos em representativos e de transição. Como é que eu vou fazer isso, professor? Todo elemento que está no bloco S ou que está no bloco P, eles são representativos. Tá? Por quê? Porque o subnível mais energético é do tipo S ou do tipo P. Tá bom? Já os elementos que têm subnível do tipo D ou do tipo F, eles são chamados de transição. Tá bom? Beleza? Continuando. Sendo assim, a gente tem aqui um detalhamento, né, dessas famílias, desses grupos, a partir do subnível mais energético. Tá bom? Ó, por exemplo, quem é da família 1A vai ter subnível energético S1, sempre.
E aí eu vou melhorar para vocês. Coloca NS1, porque esse N varia. O N é o nível, tá? Então eu posso ter um S1, 2S1, 3S1, 4S1 e assim por diante, tá bom? Então, quem está na família 1A vai ter subnível mais energético do tipo S1. 2A, ó, S2, né? Vamos para os representativos. 13 ou 3A, P1. Agora, cuidado aqui, gente. Ó. Aqui é o subnível mais energético, P1 ou NP1. Isso quer dizer que antes do P1 vai ter o S1, S2, tá? Então é NS2, NP1, tá bom? Então todo elemento que for da família 3A ou do grupo 13, ele vai ter sua configuração terminando assim, NS2, NP1. Professor, e se for 4A ou grupo 14? NS2, NP2. E se for grupo 15 ou 5A? NS2, NP3. Se for grupo 16 ou família 6A, 6A, NS2, NP4. Se for grupo 7 ou família 7A, NS2, NP5. Se for grupo 18 ou família 8A, NS2, NP6. Tá bom? Então, gente, ó, perceba uma coisa também, tá? Para os elementos representativos, ó, esse que eu estou circulando aqui para vocês, ó, 1A, 2A e do 3A até o 8A, a quantidade de elétrons na camada de valência indica a família. Ó, só vai ter um elétron, 1A. Vai ter 2 elétrons, 2A. Vai ter 3, 3A. Vai ter 4, 4A. Vai ter 5, 5A. Vai ter 6, ó, 6A. Vai ter 7, 7A. Vai ter 8, 8A. E assim em diante, tá bom? Na aula de hoje, eu vou focar mais nos elementos representativos, tá bom? Continuando, tá bom? Aqui a gente tem como é que funciona isso, ó. Por exemplo, o flúor tem número atômico 9. Então, se fizermos a distribuição eletrônica, fica assim, ó, 1s2, 2s2, 2p5. O que é isso aqui? Camada de valência. A camada de valência, ela também vai pegar o subnível mais energético, que é o 2p5. Então, o flúor, ele é um elemento representativo, tá? Qual é a família que ele pertence? 7A, ou grupo 17, porque ele apresenta 7 elétrons na camada de valência, tá bom? Certo? Já o zinco, ele não é um elemento representativo. Por quê? Porque o subnível mais energético, ele é 3D10, certo? Então, por ser 3D10, ele é transição. Ele está no quarto período, ó, mas a família dele não é representativa. Então, ele vai estar onde? Dentro do bloco D. Professor, como é que eu acho a família D? É só somar. 2 mais 10 dá 12, seria 12B. Só que não existe 12B, porque o 12B é 2B. Tá bom? Ó, 12B é 2B. Assim como o 11B é 1B. Agora, os outros continuam normal, tá bom? 3B, 4B e assim por diante. E para finalizar a aula de hoje, bom, alguns grupos, algumas famílias, elas apresentam nomes especiais. E isso é importante que vocês aprendam e saibam trabalhar. Tá bom? Então, o grupo 1A, ele vai ser conhecido como metal-alcalino. Então, todo aquele grupo ali, ele é chamado de metais alcalinos. Alcalinos porque reage violentamente com a água. Tá bom? Cuidado, o hidrogênio, ele não é um metal alcalino. Ou seja, ele não é um metal. O hidrogênio está naquela posição de teimoso, tá?
Então, cuidado com isso, tá? Hidrogênio não é metal. As suas características são muito similares aos metais, tá bom? O grupo 2A também tem nome, metais alcalino-terrosos, certo? O grupo 4A, calcogênios, certo? Eu errei, desculpa, gente. O grupo 6A, tá? O grupo 6A é conhecido como calcogênios. O grupo 7A são os halogênios. E o grupo 18, gases nobres. Então, é importante que vocês aprendam algum desses nomes, tá? Eles são muito utilizados, caem muito em prova, tá? Então, estudem muito isso aí, tá bom? E eu quero informar para vocês, para finalizar nossa aula, que a tabela periódica ela não foi elaborada com o intuito de decorar. Eu tenho que decorar todo um grupo. Não. A tabela ela é um material de consulta. Já pensou você viajar para uma cidade, para a casa de um parente, e essa cidade não tem nenhuma placa de sinalização indicando ruas, bairros, avenidas? Aí eu te pergunto, como é que você vai achar a casa do teu parente se na cidade não tem nenhuma placa de informação? A tabela ela é isso. A tabela é como se fosse um caminho que quem sabe andar por esse caminho obtém muitas informações, certo? Então era isso que eu queria trabalhar com vocês hoje, tá? Antes de me despedir, eu quero que vocês treinem questões. Então, por exemplo, página 46, página 47, página 48, tem questões relacionadas a este conteúdo, tá? Eu quero que vocês desenvolvam isso em casa, repetindo, página 46, página 47, página 48, tá? Desenvolvam, estudem, é um prazer estar com vocês e assim eu vou encerrar essa aula, tá bom? Fui!